bom dia! Sorrindo para a vida! Estamos juntos nessa manhã, hoje dia 9 de junho, terça-feira. É sempre muito bom chegar aqui nessa cadeira, aqui no Sorrindo para a Vida, nesses estúdios da Central de Jornalismo Canção Nova, para nos encontrarmos com você que sempre está aqui com a gente todos os dias. Gente nova chegando também, bem-vinda à nossa programação. Vamos abraçando sempre os nossos ouvintes da Rede Canção Nova de Rádio, nesta manhã, que já escolheu como companhia a Canção Nova. Durante todo o nosso dia, aquela programação preparada com muito carinho para que você tenha um dia na presença de Deus, escolhendo sempre ser um homem, uma mulher de bem. É assim que a programação da Canção Nova vai se desenrolando durante o dia. Também aproveito para abraçar aqueles que nos aplicativos vão nos acompanhando ao vivo também, aplicativo da rádio, ouvindo pelo aplicativo da rádio ou também acompanhando pelo nosso aplicativo da TV Canção Nova. Beijo para quem sempre fica ligadinho com a gente no programa ao vivo e também na nossa reprise à noite, às 11 da noite na TV Canção Nova, tem Sorrindo para a Vida. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, Paula. Tudo bem? Bem-vindo, meu irmão. Tudo bem, graças a Deus. Que e você? Bom. Tudo ótimo, tudo em paz. Trazendo aqui para nós hoje a palavra de nosso Senhor. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1 a 10. Que Deus te abençoe. Vamos começar juntos esse Sorrindo para a Vida, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode até repetir isso para tomar posse desta verdade, que é palavra de Deus. Não é uma frase, não é um chavão, é palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós temos Deus conosco e se nós estamos com Deus, não precisamos temer mal algum, porque o Espírito Santo será a nossa força. O Senhor mesmo estará conosco, nos iluminando, nos dando sabedoria, força, coragem, determinação em todos os nossos empreendimentos. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante de toda dúvida, diante de toda confusão, nesse dia de hoje, ponha diante de você esta palavra. Uma garantia de Deus para você nesse dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Enquanto eu estava aqui procurando na Bíblia esta passagem, eu estava me deliciando com esse livro do Monsenhor Jonas Abib, que é o livro Eucaristia, Nosso Tesouro. Deixa eu mostrar aqui, olha. Eucaristia, Nosso Tesouro. Virar aqui para os céus. Porque a Eucaristia é um sacramento de amor que Deus deu para cada um de nós. E eu passava aqui justamente no sumário os pontos que o Padre Jonas foi percorrendo. Então, Eucaristia, sacramento de cura. Mas, Márcio, justamente nesse tempo em que nós estamos tão limitados, sem podermos ir à missa, porque ou o número de pessoas na igreja é muito limitado, ou há muitas igrejas que não estão nem celebrando, nem portas abertas, reunindo o povo. Como é que é isso? Mas a Eucaristia, ela vai além dos momentos que nós participamos da missa e que fazemos a comunhão eucarística nas espécies. Não é? A adoração também nos leva a viver a comunhão eucarística. E aqui o Padre Jonas vai falando, sacramento de cura, Jesus, o pão da vida. Com a Eucaristia nós vencemos o pecado. Eucaristia, a nossa defesa. E a importância de nós resgatarmos os lugares santos, os lugares sagrados. E olha aqui, ó, página 38, adoração. Adoração à Eucaristia, a Jesus Eucarístico, caminho para a cura. Eucaristia, fortaleza dos santos, Jesus, nosso intercessor, a comunhão dos santos. E na página 51, para os dias difíceis, que o Padre Jonas diz aqui para nós, que tempos difíceis chegarão. Eucaristia, resposta que veio do céu, fonte de misericórdia. E você que já ouviu falar do milagre eucarístico de Lanciano,
você precisa ler o que está ali na página 78 para aprofundar essa espiritualidade. Esse milagre, gente, que é uma coisa inexplicável. Tive a oportunidade, Paulo, de ir a Lanciano, e eu pensava que o milagre eucarístico ficava muito distante, que você olhava bem de longe. Não. Você consegue chegar a coisa de 2 palmos de distância do milagre eucarístico. Impressionante. Você estica o braço, você consegue colocar a câmera fotográfica quase que colado com ele. E você vê ali que realmente é carne, e pesquisas científicas mostraram que é carne humana, e aquela carne há mais de 800 anos, sem nenhuma conservação, assim, métodos artificiais de conservação, não está congelada, não é inserido produtos, aquela carne ainda hoje está viva. Então, uma carne humana, viva, uma fatia do coração, e ninguém sabe explicar como é que isso se dá. É o milagre eucarístico de Lanciano, um sinal que Deus nos dá para entendermos que a Eucaristia é realmente uma força divina, um milagre de Deus todos os dias para nós. Eucaristia, antídoto contra todo veneno. Reagir diante da incredulidade e da impiedade. Eucaristia, semente de vida eterna, adorável corpo do Senhor, reconhecer Jesus presente na Eucaristia. E aqui uma perguntinha: eu estou disposto a morrer pela Eucaristia? Sendo que a gente teve testemunhos no decorrer dos séculos de santos mártires que deram a sua vida, porque não tinham nenhuma dúvida de que Jesus está presente na Eucaristia, que a Eucaristia é o próprio Senhor, e por isso preferiram morrer a permitir que fosse profanada. Então, quero apresentar a você este livro que faz parte das leituras obrigatórias, entre aspas, esse obrigatório, tá? Aqui na Canção Nova, para os membros da comunidade, para os missionários. Quando eu digo obrigatório, é indispensável, não é? Da qual a gente não quer abrir mão. Então, também você quer fazer essa experiência? Padre Jonas Abib, Eucaristia, nosso tesouro. Bom demais. E até ontem eu estava acompanhando as redes sociais, o pessoal gostando muito das indicações aqui do Sorrindo. São boas. Dos livros. E é isso mesmo, a gente faz questão de partilhar com você aquilo que faz bem para nós, né? Então, o Márcio estava falando aí dessa importância da Eucaristia, e a gente sabe o quanto faz bem também a comunhão eucarística num momento como esse que a gente está vivendo, né? Então, é possível vivemos essa experiência na nossa casa, onde nós estamos, enquanto nós não temos as nossas igrejas abertas, né? Mas o que não dá é para ficar longe de Jesus, né? De jeito nenhum. Olha que, por coincidência, hoje ou providência, tá eu e a Val, assim, combinando com as árvores do fundo aqui, tá todo mundo de verde hoje. Bom dia, Val, bem-vinda ao Sorrindo de hoje. Obrigada, Paula, bom dia, Deus abençoe, bom dia, família Canção Nova, Deus abençoe você, sua vida e o seu coração. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Coloquei ali no Instagram que todo dia é dia de graça. Existe uma graça específica de Deus para nós no dia de hoje. E o convite é tomarmos posse desta graça de Deus, assumirmos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Eu tenho uns alôzinhos para mandar aqui no início do programa, porque tem cartinha aqui chegando para nós. Quero já agradecer o povo de Deus que continua escrevendo, continua também sendo presença dessa forma. Mas já que vocês estavam falando de indicação, né? O Márcio fez essa indicação maravilhosa do livro do Monsenhor Jonas Abib. Ontem eu prometi que eu ia mostrar aqui no nosso programa algumas fotos e indicações de vocês que fazem parte da família Canção Nova. Essa aqui, gente, vocês vão conhecer o Diego. A mãe chamou de pacotinho de amor, então vocês vão conhecer, é o Diego. E aí eu quero agradecer à família. Eles não colocaram o nome aqui, só colocaram assim, Família Feliz. Olá, família Canção Nova, estou aqui para mostrar nossos produtos, materiais de evangelização. Amamos as camisetas e o bore da medalha das duas cruzes. E para mostrar a nossa espera do pacotinho, como eles disseram, o Diego. A gente sabe o nome do Diego, do papai e da mamãe não está aqui não. Mas olha aqui,
Eles fizeram esse ensaio fotográfico, já preparando, né? As mães gostam de fazer ali, olha. Ah, mas ficou lindo, Não hein? ficou lindo, lindo, Olha lá, lindo? o Borizinho já está esperando. Já está esperando. Depois Olha dá pra outra fazer a foto aqui, ó. montagem. Vou subir Nossa, para ficou tão lindo. vocês Gente, verem. que linda que ficou. Olha só, bem artista. Tampei o rosto deles, né? Ai, e alegria, família feliz mesmo. Família Linda. feliz mesmo. Esse é um dos, porque tem mais ensaio fotográfico assim, as gestantes fazendo fotos usando a medalha das duas cruzes, e aí já com o Borizinho na mão, aguardando ou o menino ou a menina. Então um beijo para todos vocês, mas eu quero Dá continuar vontade mostrando. de colocar até no nosso catálogo porta a porta. Não tá bonito tá para lindo catálogo? demais. Tá Gente. mesmo, vocês estão criatividade nota 1000. Mostrei um pacotinho, né? Tá ainda no ventre. Mas eu vou mostrar essa foforice. É o Felipe, de 3 meses. Ele já tá com a medalha das duas cruzes. A gente começa o programa com essa imagem linda também. Vamos pegar ali o Felipe. Olha ali o Felipe, minha gente. Olha lá, de medalha. Medalha das duas cruzes. Olha, tá com a medalha. Ele não tá com o body, né? O Felipe, ele tá com a medalhinha mesmo, é uma versão menorzinha, Pra mas bebê, é o cordão pequenininho. de couro e ele já tá lá, ó, a mamãe colocou pra gente. Deixa eu conferir aqui, é a Alessandra de Goiânia, no estado do Goiás, mandou essa foto pra gente, dessa fofurice Vou que é o mostrar Felipe. aqui a medalha, Val, porque como no Felipe deu um reflexo, né? Ficou escura. Essa mesma medalha que está aqui nas minhas mãos é a que o Felipe está usando, só que uma versão um pouquinho menor, porque o Felipe é um bebezinho. Né? 3 meses. Quanto? 3 meses. 3 meses, olha aí, um bebezinho. Então está aí a medalha das duas cruzes. E tem, a gente aproveita para fazer as indicações, materiais de evangelização. Muita mãe me pergunta ali no direct do Instagram sobre o terço da medalha das duas cruzes. Então tem também na versão infantil, dá uma conferida lá. É o mesmo terço mariano, mas você pode acessar lá no loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. Eu tenho alguns testemunhos, mas vou começar com os alôzinhos e já quero convidar você para participar com a gente, tá bom? O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. Essas fotos vieram por e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com. Você pode participar também enviando fotos lá no nosso Instagram, tá bom? Então você pode participar, @sorrindopravida, @sorrindopravida. Muita gente vai marcando ou Sorrindo Pra Vida, marca a gente aqui também, a gente vai repostando lá nos stories. E você pode participar também através do nosso Twitter, @sorrindopravida. Twitter e Instagram, @sorrindopravida. Quero mandar um abraço, porque disseram assim, por favor, confirmar recebimento. Deixou o telefone aqui, Yara, a gente vai pedir para a nossa equipe dar uma ligadinha para você. Mas a Yara, gente, ela enviou para nós máscaras para ajudar a comunidade Canção Nova com seus colaboradores. Estamos com as máscaras a se aqui. prevenir nesse tempo. Então, muito obrigada. Chegou, viu, Yara? Deus abençoe você. A Nelly, que também deixou uma cartinha muito carinhosa para nós. Ela é de Belo Horizonte. Nelly, um abraço para você. Sócia colaboradora há mais de 20 anos. E eu acho lindo quando a família diz isso. Sinto-me feliz por já fazer parte desta família. Assisto quase toda a programação. O Sorrindo Pra Vida me sustenta diariamente. É o que me encoraja a prosseguir, louvando a Deus e vencendo com fé os desafios. Ela é costureira e enviou para nós as máscaras que ela também confeccionou com todo carinho. Nelly, um beijo para você, muito obrigada mesmo, de coração, por este carinho. Mas além das máscaras, sabe que nós recebemos aqui? Algumas doações, e essa eu vou ler o testemunho, porque ela inclusive marcou a data nessa profunda experiência. Eu me recordo do Márcio falando isso conosco aqui no Sorrindo Pra Vida, de que nós poderíamos ter na quarentena uma oportunidade, porque às vezes a gente para diante dos desafios, para diante da novidade, mas o convite é, a partir de tudo isso, ver a oportunidade de Deus. E foi o que a nossa amiga Elaine fez. Ela diz, meu nome é Elaine, eu e minha família, esposo e 3 filhos, somos sócios da Canção Nova há muito tempo. E aí eu já abro um parênteses para dizer que ela doou para nós, foi toucas térmicas, porque estamos no outono, mas o inverno está chegando e aqui em Cachoeira Paulista promete, não sei como está aí na tua cidade, viu? Ela diz, somos sócios já há muito tempo, amamos a obra. Meu esposo também é evangelizador porta a porta. Vocês fazem parte da nossa vida. Sempre que era possível, nós íamos à Cachoeira Paulista, participávamos dos acampamentos.
Hoje venho trazer a vocês um testemunho um pouco diferente, diz ela. Não é de cura e de libertação, mas sim de confiança em Deus que sempre habita em nosso coração. Assistindo o programa Sorrindo para a Vida no dia 28 de abril de 2020, fui tocada a escrever para vocês o presente que Deus tem mais uma vez enviado a mim. Sou professora da rede estadual de ensino no estado do Paraná e também tenho uma escola de inglês. E agora, nesse momento da pandemia, as escolas estão fechadas. Até que o trabalho retomasse e que fosse online, eu fui fazendo o melhor, praticando todas as realidades. Porém, como aconteceu com muitos de nós, né? A renda financeira foi diminuindo. E ela disse assim, eu já estava praticando o tricô desde fevereiro. Quando essa quarentena começou e eu reduzindo muito a minha carga de trabalho e com isso minha renda também diminuiu, comecei a postar as fotos dos trabalhos, agora com a finalidade de venda, pois com a graça de Deus não foi diferente. Logo começaram a aparecer os pedidos, meus amigos começaram também a ajudar, inclusive hoje eu tenho até uma sócia. Estamos mostrando que juntas as produções podem ir mais longe. E quando Márcio dizia, nessa ocasião, 22 de abril, dizia que a pessoa que tem esperança, ela é assistida por Deus diante daquilo que ao redor é tudo desespero. O esperançoso vê as oportunidades com os olhos espirituais, que todos os recursos que têm chegado até você, isso ela repetindo as palavras do Márcio, é Deus que está providenciando. E assim Deus começou essa linda história, Val, que Ele tinha para a minha vida para esse tempo. A cada dia me alegro de criar uma nova peça, pensando naquela pessoa que encomendou. Eu disse sim, fiz a minha parte e Deus lindamente providenciou o necessário. E aí ela repete o que eu já disse aqui no Sorrindo, que tantos têm dito. Quarentena abençoada em minha vida. Eu e a Veri, que é a Veridiana, que é a sócia dela, queremos oferecer a vocês, Legal, os né? nossos amigos, essas toquinhas, né? E ela manda um abraço para todos nós, é a Elaine. Elaine, um abraço para você, que Deus te abençoe. Amém. Podemos sair piores ou melhores dessa quarentena, né? Pois é. É uma escolha também, né? Então, olha, que ensinamento, que exemplo, um beijo para você que não ficou parado, não ficou parada. E é próprio da palavra de Deus fazer esse convite para a gente, né? Sair de nós mesmos, da situação que a gente está vivendo e ir adiante. Beijo para cada um que manda sempre seu testemunho aqui. Faz isso, manda para a gente, faz bem não só para quem está aqui, mas, claro, para toda essa multidão que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. O Márcio já separou a palavra de Deus hoje para a gente meditar. A gente tem outras indicações para fazer aqui para você, mas vamos deixar um pouquinho para o final do programa. Eu começo aqui com a frase do Bento XVI para nós. A bondade de Deus é maior do que todo o mal deste mundo. E isto ajuda-me a prosseguir com segurança. Vou repetir para quem gosta de prestar atenção nessa frase, né, do dia aqui no Sorrindo para a Vida. Depois a gente coloca disponível para você. A bondade de Deus é maior do que todo o mal deste mundo. E isso ajuda a prosseguir com segurança. Nos ajuda sim. A bondade de Deus, esse Deus que é bom demais, cuida de nós e cuida de nós para valer. Vamos confiar? Hoje, nossa música aí, daqui a pouquinho o pessoal chega, mas sem música nós vamos começar a meditar a palavra, A Márcio. canção está no coração. Tudo aqui é canção nova. Verdade. Tudo é canção nova. Pelo sinal da Santa Santa Cruz, Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Assim nos diz a palavra de Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 da tarde. Neste momento, traziam lá um homem coxo de nascença, que todos os dias era colocado na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam.
Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro, com João, olhou bem para ele e disse: olha para nós. O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram então que era ele que pedia esmolas, sentado à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e de admiração pelo que lhe acontecera. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha aqui que interessante. Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 da tarde. Pedro e João subiam ao templo para orar, porque eles viviam em oração. E quando a gente diz viver em oração, não significa que a gente tem que estar o dia inteiro na igreja, nem que tem que estar o dia inteiro com o terço na mão, nem que tem que estar o dia inteiro dentro do quarto fechado com a Bíblia nos braços. Porque se a gente depender disso para estar sempre em oração, alguma coisa está errada. Isso. Porque a oração é uma atitude do coração. Inclusive, a gente tem que ter cuidado para separar a necessidade da vontade de aparecer. Porque pode ser que eu esteja com o meu terço na mão por uma necessidade. Aquele é o momento que eu vou rezar, não vou esconder. Mas se eu uso o meu terço para poder ficar desfilando por aí, fazendo ares de piedade, mostrando para todo mundo que eu estou rezando, diz a palavra de Deus que eu já recebi minha recompensa. Que recompensa é essa? Aparecer. Queria fazer para aparecer, já apareceu. Essa oração não tem mais valor algum. Essa oração não consegue mais nada. Porque ela não tinha por finalidade nos colocar em comunhão com Deus, mas aparecer para os outros como uma pessoa que reza, como uma pessoa piedosa. As pessoas não precisam ficar sabendo de todas as orações que a gente faz. Não precisa ficar sabendo do jejum que a gente faz. Não precisa ficar sabendo de quantas missas a gente participa. Às vezes acontece, a pessoa, porque eu participo de tantas missas na semana, ou eu vou em mais de uma missa por dia. Tá bom, e daí? Por que você está falando isso? Para dar testemunho. Mas testemunho de quem? De Deus, da ação de Deus? Ou de você mesmo, né? Então, as coisas de Deus a gente não faz para aparecer. Quem tem que aparecer é o Senhor, e não nós, não é? Pedro e João foram ali para aquele momento forte de oração, próprio da religião judaica, próprio do costume que eles tinham de rezar, mas eles viviam em comunhão com Deus o tempo inteiro. Porque ser de Deus é estar o tempo inteiro em comunhão com Deus. E quando você tem uma vida de oração, não é? Quando uma pessoa ela tem uma vida de oração, ela não precisa ficar dizendo, eu vou ali rezar. Porque ela já está em oração. Ela para orar com a palavra, para entender mais a palavra. Ela para fazer a oração do terço. Ela vai para poder participar da missa. Mas ela não diz, eu vou ali rezar. Porque ela já está rezando. Os pensamentos dela estão em Deus.
O trabalho que ela vai fazer no seu coração, ela entrega para Deus. Ela se senta à mesa para poder almoçar, para poder jantar, para tomar o café da manhã. Ela faz a oração dando graças a Deus. Então veja, todos esses momentos do cotidiano, a pessoa está em comunhão com Deus. E quando você tem uma vida de oração, não escapam as oportunidades de ser nas mãos de Deus um instrumento de verdadeiro milagre. E chega um ponto que nós mesmos vamos nos tornando um milagre de Deus. Pedro e João subiu para o templo para a oração das 3 da tarde. Por providência, porque a gente sabe que a divina providência, ela costura todas as coisas. Por providência, estava chegando naquele momento um homem coxo de nascença, sempre havia sido aleijado, sempre. Um homem que todos os dias era colocado na porta do templo chamada Formosa. Por que colocavam ele ali? Para ele pedir esmolas aos que entravam. E quando esse homem viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro, com João, olhou bem para ele e disse: olha para nós. Porque esse homem percebeu que Pedro e João estavam chegando, mas esse homem não tinha olhos para eles. Pedro disse: olha para nós, porque esse homem não estava olhando para eles. Para onde que esse homem estava olhando, gente? Veja, ele estava conversando com Pedro e João, estava pedindo esmola para eles, mas o seu olhar não era para nenhum dos dois, porque esse homem já estava viciado em ficar cabisbaixo, em ter os olhos voltados para o chão, porque ele se sentia ferido na sua dignidade. Provavelmente tinha vergonha da condição que vivia. Não se sentia amado, não se sentia querido, né? Tanto que ele vivia uma exposição diária. Como é que você se sentiria de ser colocado num local de passagem, onde todo mundo podia ver você numa situação como essa? Difícil, viu, gente? Mas esse homem tinha os olhos voltados para o próprio aleijão. Ele era aleijado. Para a própria miséria, para a tristeza que vivia. Tinha os olhos voltados para si e, pior, de forma muito negativa. Então a primeira coisa que Pedro faz é dizer para ele: olha para nós, levanta os seus olhos. Porque na verdade nem era Pedro que estava dizendo para esse homem: levante os seus olhos e olha para nós, mas era o próprio Jesus em Pedro e João. O próprio Jesus que também se vale de nós para levantar a cabeça daqueles que convivem conosco. Quantas vezes Deus usou você para ser ânimo, para ser encorajamento, para dizer para alguém levantar a cabeça? Quantas vezes Deus usou alguém para chegar para você e dizer: você precisa reagir. Está na hora de você parar de olhar para o seu próprio umbigo, de você ficar olhando para baixo, para o chão. Está na hora de você parar de se orientar para aquelas coisas que são inferiores a você. Para com o negativo. Levanta essa cabeça. Quantas vezes Deus usou alguém para dizer para você que você tem valor, que você precisa acreditar em você mesmo, que você precisa insistir, que você foi feito para coisas mais altas. Gente, como é gratificante quando você ouve uma pessoa que você ajudou a educar. Isso pode ser um filho, pode ser um amigo, pode ser até o seu cônjuge. Você vê uma pessoa que você ajudou a educar reconhecendo o próprio valor, sabendo o quanto ela vale. Isso é coisa linda demais, não é? E quantas vezes Deus usou de alguém para poder fazer isso com você?
para você ver que você vale mais do que essas situações que te envolvem, ou até mais do que o valor que você se dava. Olha para nós. E o homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Por que Pedro diz eu não tenho ouro nem prata? Porque era o que esse homem estava esperando. Porque era aquilo para o qual ele tinha os seus olhos. Falei para você que ele tinha os olhos voltados para a própria fraqueza, para baixo, para as próprias misérias. Mas os olhos dele também estavam postos sobre os tesouros desse mundo. Os olhos dele estavam postos numa riqueza deficiente, mais deficiente do que ele, que era o ouro e a prata, que não podiam fazer por ele nem de longe o que Deus poderia. Porque nem todo o ouro do mundo, nem toda a prata do mundo poderia fazê-lo ficar de pé com firmeza, mas Deus podia e foi o que fez. Então, por meio de Pedro, Jesus disse para aquele homem: pare de ficar olhando só para o que é material. Pare de ficar olhando para a falta que te faz aí, a perna perfeita. Pare de ficar olhando para o ouro que você não tem, para a prata que você não tem, para o dinheiro que você não tem, para os amigos que você não tem. Levante os seus olhos para Deus. Levante os seus olhos para algo que está além do que é visível. Para o transcendente. E o homem ficou olhando para eles. Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Vou te dar mais do que isso. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E eu gosto desta passagem porque ela nos revela uma coisinha aqui escondida que muita gente passa batido por ela. De vez em quando eu pergunto, Pedro vira para aquele homem e diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o que foi que o homem fez? Muita gente diz assim: levantou e andou. Não, ele não levantou. Não levantou nem andou. Diante da ordem que Pedro dá para esse homem, levanta e anda, ele continua parado, ele continua lá estatelado, porque ele não tinha o costume de acreditar. Uma vida inteira de descrédito, uma vida inteira de abandono, uma vida inteira à margem da vida das pessoas, uma vida inteira esperando que não se olhasse para ele, por isso que ele também não olhava para as pessoas, não é? Então era um homem que não estava acostumado a acreditar. Então Pedro o pega pela mão e tem fé por ele. Olha, gente, a nossa fé é uma coisa contagiosa. Às vezes dentro da casa da gente, nem todas as pessoas acreditam como deveriam acreditar. Mas a fé é uma coisa que é mais contagiosa do que qualquer vírus. A fé se transmite por contato. A fé contagia. De tanto os seus verem você acreditar, chega uma hora que eles começam a acreditar também. E olha, é que nem aqueles carros antigos que pega no tranco, sabe? Que vai indo, não pega, mas a hora que pega, aí pega mesmo para valer. Sabe, às vezes, quem convive com a gente tem uma fezinha que vai pegando no tranco. Depende dos nossos empurrões para pegar. Mas depois que a pessoa pega na fé, e ela faz pessoalmente a experiência dela com Deus, e ela vai percebendo como a fé transforma a vida da gente, aí você pode ficar tranquilo, você pode esquecer, porque daí, nunca mais você vai ter problema. Eu, durante um tempo, eu atendia muitas pessoas em oração, quase todos os dias. Então, às vezes que eu digo isso, eu preciso avisar.
que hoje eu não consigo mais fazer esses atendimentos pessoais, né? Porque senão as pessoas, elas acreditam que pedindo eu vou conseguir atendê-las e não consigo. Mas eu atendia pessoalmente, todos os dias. Quando eu morava no Rio de Janeiro, principalmente, chegava do seminário, começava a atender as pessoas às 2 horas da tarde, parava todos os dias 8 da noite, mais ou menos. Todo santo dia. E eu só tinha uma preocupação: ser nas mãos de Deus um instrumento para que aquelas pessoas fizessem uma experiência pessoal com Jesus, recebessem uma graça chamada batismo no Espírito Santo. Porque depois que a pessoa recebe essa graça chamada batismo no Espírito Santo, gente, aí ela anda pelas próprias pernas. Aí ela tem força para ir adiante. Até ela viver essa graça, se abrir para essa graça de Deus, ela precisa ser ajudada, igual esse homem. Como o homem não acreditou o suficiente, Pedro, depois de ter dito: levanta, homem, levanta e anda. E ele não andou, foi lá, pegou ele pela mão e ajudou esse homem a ficar em pé. Quando esse paralítico entendeu que o negócio era sério e que para ficar de pé era para ficar de pé de verdade, e apoiado na mão de Pedro, ele reagiu, porque veja, o paralítico reagiu. Pedro foi lá e deu esse sacode nele. Mas o paralítico reagiu. Ele entendeu que era para acreditar de verdade. E quando ele reagiu e procurou, junto com Pedro, ficar de pé, foi quando ele reagiu que os seus tornozelos se firmaram. É quando a gente dá o passo na fé que as coisas acontecem. Não é quando a gente reza e fica de braços cruzados, sentado esperando. Você já viu aquela história da pessoa que reza pedindo chuva e sai na rua sem levar o guarda-chuva? Pediu chuva, leva o guarda-chuva. A gente não recebe muitas vezes porque a gente pede as coisas a Deus acreditando que nós não vamos receber. E a resposta da oração vem na medida do que a gente espera. Recebe muito quem espera muito. Recebe pouco quem espera pouco. Recebe nada quem espera nada. A gente recebe na medida do que espera. Depois de ter pedido, a gente precisa reagir conforme o que a gente pediu. A gente precisa dar o passo. É na hora que você dá o passo que a coisa acontece. Foi quando, estendendo o cajado sobre o mar vermelho e foi avançando para o meio do mar, a cada passo que Moisés dava, a água recuava. Você pode ter certeza disso. O milagre de Deus não acontece sem a nossa participação, gente. A gente confunde milagre com mágica. Mágica é truque, mágica é enganação, mágica é espetáculo. É uma coisa interessantíssima a mágica. A mágica é truque, tá? Nada disso que envolve forças das trevas, nada disso não. Estou falando daqueles truques que os mágicos fazem para poder divertir a plateia. Deus não faz mágica, Deus faz milagre. O mágico, para fazer a mágica, precisa que você não veja o que ele está fazendo. Quanto menos participação da sua parte, melhor para o mágico. Quer dizer que você está menos atento, então o truque vai ter mais impacto. Milagre não. O milagre é às claras. O milagre é um movimento do amor de Deus em direção à nossa súplica. O milagre envolve a pessoa que precisa do milagre. Deus não faz o milagre sem o envolvimento de quem pede ou para quem se pede. É preciso reagir. E reagir como? Abrindo o coração, confiando, acreditando. E veja, quem acredita vai ao encontro. Se uma pessoa chega na sua casa, bate na porta e diz: olha, o grande amor da sua vida está te esperando ali na esquina. Se você acredita, você se levanta e vai ao encontro. Seu filho que estava fora há 8 anos,
Está lá no fim da rua, está vindo andando, carregando uma mala pesada. Você vai ficar em casa sentado, esperando ele chegar? Duvido. 8 anos sem ver. Se você acreditar na pessoa que te deu o recado, você nem vai deixar ela terminar. Você vai levantar e vai correndo e perguntando no fim da rua para que lado? Para a esquerda ou para a direita? E você já vai na direção da pessoa correndo. Por quê? Porque você acreditou naquilo que foi dito para você. Agora, quando você não acredita, você não se move. Isso aqui é difícil, sabe, às vezes no convívio com as pessoas. Que quando você perde a confiança na pessoa, até quando ela te diz a verdade, você tem dificuldade de acreditar. Porque outras vezes ela mentiu para você, ela enganou você. Então você fica assim, igual esse homem, paralisado pela descrença, você não acredita nela. Agora, quando você acredita na pessoa, meia palavra é lei, gente. Você acredita. Tem pessoas que eu acredito, a pessoa não precisa se justificar para mim, a pessoa não precisa me provar nada, porque eu acredito na palavra dela. Ela nem precisa me explicar muita coisa. Ela disse, eu vou com ela, porque eu acredito naquela pessoa. Confiança é isso. É acreditando na palavra dela ou acreditando na pessoa, você ir com ela. Na hora em que esse homem reagiu, o milagre aconteceu. Não foi antes, não foi depois. Foi no momento em que ele reagiu. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não levantou e não andou. Então Pedro tomou pela mão direita, e Pedro o levantou. E na mesma hora em que ele levantou, os seus pés e os seus tornozelos ficaram firmes a tal ponto que ele não só podia andar, ele podia saltar. Ele saltou, ficou de pé. Então, olha que interessante. Pedro o ajudou a levantar, mas quando seus tornozelos se firmaram, foi ele quem saltou. Foi ele quem ficou de pé. E foi ele quem começou a andar. E uma transformação aconteceu neste homem, que nunca entrava no templo, ficava sempre do lado de fora. Uma transformação aconteceu com ele, porque tendo alcançado esta graça, ele poderia dizer assim, vou lá na minha mãe, vou lá no meu pai, vou lá na minha mulher, se ele tinha uma, não sei, ou nos meus filhos, ou nos meus amigos, ou até nos meus inimigos, vou lá desfilar para eles verem que eu estou curado. Vou lá mostrar o que aconteceu comigo. Só que quando Deus põe a sua mão sobre nós, a mudança que acontece na nossa vida é tão completa, que tudo muda. Os nossos critérios, os nossos valores, a gente se torna uma pessoa nova. Esse homem que poderia ter ido para qualquer lugar, depois de ter recebido essa graça, entrou no templo, entrou na presença de Deus, não quis mais deixar a Deus, como também não queria deixar quem foi instrumento de Deus para a vida dele. E ao lado de Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, todo o povo. E reconheceram então que era ele que pedia esmolas. Ele que pedia esmolas, sentado à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e de admiração pelo que lhe acontecera. E tudo isso começou quando Pedro vira para ele e diz, olha para nós. Hoje é o Pai do céu, Jesus Cristo nosso Senhor, o Espírito Santo, a Trindade Santa, que está dizendo para você, olha para nós. Deus está dizendo para você, meu querido, olha para nós. Levante os seus olhos.
Pare de olhar só para os problemas e comece a olhar para a solução. Existe uma diferença entre a gente ficar fincado no problema e a gente olhar para a solução do problema. Quem está fincado no problema só reclama, murmura, acha a vida uma tristeza e está sempre em busca de alguém para culpar pelo problema. Se você está procurando alguém para culpar, pode ter certeza que você está fincado no problema. Está na hora de você mudar a perspectiva. É diferente de uma pessoa que enfrenta o problema, mas olhando para a solução. Tem que olhar além. Eu não sei se você brincou com isso, mas na nossa infância, a gente tinha aqueles cadernos de desenho 3D que você tinha que olhar de uma certa forma para a imagem saltar. Então o segredo não era você olhar para o desenho, mas você olhava através do desenho. E aí uma imagem em 3D se formava. É muito interessante, né? Tenho certeza que muita gente lembra. Esses dias ainda eu fui numa dessas papelarias que tem materiais novos e antigos e encontrei lá. Então você olha, mas ao olhar através é que a solução aparece. Você tem que olhar além. É preciso olhar além do problema para que a solução apareça. Porque além do problema está Deus. Deus está acima dos problemas que nós estamos vivendo. E Ele é a nossa solução. Está na hora de nós pararmos de ficar olhando para a lama, para as coisas que só nos puxam para baixo. Está na hora da gente começar a olhar para o céu. Olhar para Deus, para as coisas de Deus. Parar de ficar contando só coisas negativas, inclusive os pecados que a gente comete. Pare de contar os seus pecados. Não é porque a gente de contar pecado, a gente vai ficando pesado. Olha, pecado todos temos, gente. Eu tenho os meus. Eu desisti de ficar contando pecado, acumulando pecado. Todas as vezes que eu cometo um pecado, eu peço perdão a Deus, levanto a cabeça e recomeço. Antes, quando eu pecava, eu ficava triste, magoado, me sentia marginalizado e parava de rezar. Não rezava porque eu me sentia fora da graça, eu me sentia longe de Deus. Então eu parava. Hoje faço isso mais não. Não importa o que eu tenha feito. Errei, eu me arrependo. Peço perdão a Deus. Levanto a minha cabeça, porque eu sei que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é nem mesmo o nosso pecado que vai nos derrubar, se a nossa confiança está em Deus mais do que nos erros que nós cometemos. Então eu prossigo, confiando não em mim, confiando em nosso Senhor. E isso tem sido a minha libertação e tem sido salvação para a minha vida todos os dias. Pare de ficar contando seus pecados. Sabe, de ficar olhando para trás. Essa mania triste que nós temos de ficar olhando para as coisas negativas que já foram. Sabe, esse medo que a gente tem de enxergar a verdade. A verdade nos libertará, disse nosso Senhor. A gente tem que em Deus buscar a raiz das coisas que nós estamos vivendo, das coisas que nos acontecem. Nós não podemos ter medo, gente, de enfrentar a verdade, qualquer que seja ela, porque pior do que a verdade mais dura é a gente viver na enganação, na mentira, na fantasia, na ilusão, porque isso não é vida. Então pare de ficar contando os seus pecados, de ficar contando os seus erros, de ficar olhando para trás, preso às coisas negativas que aconteceram a você, amarrado a situações de perdão que você não conseguiu dar. Porque me aconteceu isso, porque me aconteceu aquilo, porque eu não tive os recursos necessários para eu ser uma pessoa próspera na vida, porque o meu estudo não foi de qualidade, porque me faltou o alimento. Um dia, quando eu era criança, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, quando uma pessoa bem magricela chegou para mim, bem íntima também, chegou para mim e disse assim: nós nunca
vamos conseguir ser nada assim na vida. Ele falou, porque eu corro bem, mas eu nunca tive iogurte para poder comer, eu não tive cereais, eu não tive as frutas necessárias. E olhou para mim e disse, e você também não. Ele falou, então, por mais que eu corra bem, eu nunca vou ser o primeiro. Gente, a São Silvestre, os africanos que vêm de uma situação muito pior do que a nossa, de pobreza. Pessoas que não tiveram praticamente nada de boa alimentação, assim, dentro desses critérios que ele estava desenhando para mim. Tem ganhado constantemente. Porque existe alguma coisa além desses recursos que nós não tivemos no passado. Sabe, existe uma força dentro do ser humano que é capaz de levá-lo além daqueles que tiveram todos os recursos, mas não tem essa força dentro de si. É a força de vontade, unida à força do Espírito Santo. Quando existe um encontro entre a força que nós temos dentro de nós com a força de Deus que está em nós, nós podemos grandes coisas. Grandes coisas. Por que esse moço nunca conseguiu os lugares que ele queria? Primeiro, porque ele não acreditava. O pódio estava reservado, não era para os descrentes, não era para os que ficavam se enganando com a sua incapacidade, não. É para aqueles que acreditam até o fim. Aqueles que, porque acreditam, se treinam todos os dias. Você acha que é fácil para um corredor de maratona se treinar? Não é fácil mesmo. Todo dia é uma luta. Então pare de ficar olhando para os recursos que você não teve, para a sua família que é pobre, para a cor da sua pele. Eu não dei certo na minha vida porque a cor da pele que eu trago sofre discriminação. Isso não é desculpa, me perdoe, mas não é desculpa. Porque graças a Deus, nós temos pessoas nesse nosso Brasil com todos os tons de pele, vitoriosas, nos melhores lugares. Nós temos índios, nós temos negros, nós temos pessoas de ascendência oriental, então, portanto, os amarelos. Nós temos brancos, nós temos pardos, mulatos, mamelucos, nas mais variadas esferas sociais. São pessoas que acreditaram. Então não se justifiquem nas coisas do passado para dizer, eu sou assim por causa daquilo. Ou até por causa de pessoas. Uma vez eu ouvi uma senhora dizer, eu sou assim, desse jeito, errada, perdida, por causa do meu marido. Não. Falei para ela, a senhora é assim por causa das escolhas que a senhora fez. Porque tem gente que viveu situações muito piores do que a da senhora, mas fizeram escolhas diferentes. Gente, vamos parar de olhar para trás. Vamos olhar para frente. Olha para nós, diz aqui a palavra. Hoje Deus está dizendo para você, olha para nós, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Olhe para frente e comece a contar as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida a partir de agora. Porque no momento em que você acredita e deixa a fé ser o motor, você vê maravilhas acontecer. A fé tem que ser o nosso motor e o Espírito Santo precisa ser o nosso volante. A fé nos move e o Espírito de Deus nos guia. Se você tiver fé e permitir que Deus conduza a sua vida, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Pode ter gente até feliz igual a você, mas mais feliz do que você não vai ter. Agora precisa as duas coisas. Precisa a fé e a direção. Quem nos dirige é Deus. A fé é uma força que Deus nos deu, está em nós. Mas essa fé, só a fé sem a condução de Deus é um desastre. Você imagine um carro super potente com um motor daqueles assim de Lamborghini, de Ferrari, daqueles motores mais elaborados, mais caros. Você imagina você num carro desse, a 200 km por hora, está chegando numa curva, motorzão potente, e você descobre que você não tem volante. O que vai acontecer? Quanto mais potente o motor, pior é, você vai se despedaçar. Tem pessoas que têm uma grande fé,
mas na direção errada. Acredita em tudo que não deve. E sai passando por cima de tudo e, como acredita no erro, sai arrastando muitas pessoas com ele para o erro. Olha, faz miséria. Não tem muitas pessoas que, em nome das suas crenças pessoais, elas são capazes de matar, são capazes de mutilar, são capazes de destruir, de anarquizar. São capazes, se expõem inclusive a riscos de morte por causa de uma fé confusa, equivocada, que leva a pessoa a tomar atitudes erradas. Então não basta você ter convicção, você precisa ter a convicção correta. Se você porque a convicção tem a ver com a direção. Se você é uma pessoa que tem uma grande fé e permite que Deus guie você, meu amigo, não tem limites para o que vai lhe acontecer. Então comece a olhar para as maravilhas que Deus tem para você a partir de agora. Seja fiel. Deus não vai falhar com você. Porque a grande obra do Espírito Santo não é curar uma perna coxa, ou fazer um cego enxergar, um mudo falar, um surdo ouvir. A grande obra do Espírito Santo é fazer nova todas as coisas, é fazer de você uma pessoa nova. Concorda ou não comigo que esse homem recebeu mais do que a cura da perna? Esse homem foi transformado. A atitude dele é a atitude de uma pessoa transformada. Não precisa dizer. A palavra com o testemunho mostra que ele transbordava alegria, gratidão e coragem. Foi uma transformação de vida. A obra central do Espírito Santo é fazer de mim, é fazer de você uma pessoa nova. Então tudo pode acontecer agora, aqui, nesse momento de oração. Toda oração que você fizer agora, nesse momento em que nós estamos juntos, corre um sério risco de ser atendida. Porque Jesus nos diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, tudo que pedissem receberiam. Mas tem algo, né? Toda oração corre um grande risco de ser atendida. Mas tem algo que ninguém vai ficar sem receber. Ninguém. Todos os que pedirem com coração sincero e tiverem disposição para obedecer a Deus, vão receber a graça e a força que os libertará nesta manhã. Eu repito a você, para você, todo aquele que agora, nesse momento, pedir com coração sincero e tiver disposição para obedecer a Deus, tem fé, mas tem docilidade para se deixar dirigir por Deus, vai receber a graça e a força que vai libertar. Muitas vezes a gente se pergunta sobre pecado, né? Pecado é não confiar em Jesus. O pecado é o contrário da fé. Porque é não confiar em Deus. Então a única coisa que Jesus te pede nesta manhã é que você levante os seus olhos para Ele. Olha para mim, olha para nós. A única coisa que Jesus te pede nesta manhã é que você confie nele. Tenha coragem de abrir mão das falsas seguranças que só te arruinaram. Não é as falsas seguranças daqueles que carregavam esse paralítico para pôr na porta do templo para pedir esmola. Às vezes você tem pessoas que você pôs a sua segurança nela e a única coisa que ela faz é te arrastar para uma vida miserável. Por que esses amigos não faziam mais por esse homem? A única coisa que eles faziam por ele era levantá-lo e colocá-lo lá no lugar onde aquela miséria continuava. Eles perpetuavam a situação de miséria desse homem. É isso que você quer para a sua vida? Não, então abra mão dessas falsas seguranças. Como Pedro disse para ele, eu não tenho ouro para te dar. Essa segurança é equivocada, é falsa. Eu não tenho prata. Esse tempo de pandemia não está mostrando isso para nós? Que muita gente que tinha um patrimônio sólido está perigando, gente. E eu não me alegro com isso não, porque é o sofrimento de muitas pessoas que derramaram suor e sangue pelo seu patrimônio. Mas essa situação toda nos mostra que as nossas seguranças são frágeis demais.
Eu e a minha esposa, esses dias rezando, eu falava para ela, a nossa única, real e verdadeira segurança é o Senhor. A nossa segurança está em Deus. A sua segurança está em Deus. O resto é acréscimo. É os trabalhozinhos que a gente faz, é o fruto do nosso esforço. O operário é digno do seu salário. Está na palavra de Deus. Você trabalha, Deus proverá. Olha, o Deus proverá é para os trabalhadores, viu, Paula? Não é para os preguiçosos. Estou dizendo Deus proverá porque a Paula aí, durante muito tempo, apresentou o programa Deus Proverá. O Deus proverá é para quem se esforça, para quem se dedica, para quem faz o que está ao seu alcance. Não é para aquele que fica deitado, simplesmente dizendo Deus dará. Não é? O Deus proverá é diferente do Deus dará, né? O Deus proverá é para aquele que se esforça. Se você tem se empenhado, Deus proverá. Mas a sua segurança não está no dinheiro, não está no fruto do seu trabalho, no seu esforço. A sua segurança está em Deus. A minha segurança está em Deus. Tenha coragem de abrir mão das falsas seguranças que só te arruinaram. É abrir mão de trabalhar, é abrir mão de buscar o que é necessário. Não, é abrir mão de colocar a sua confiança nisso. Vá, busque o seu trabalho. Mas confie que mesmo sem esse trabalho, Deus vai continuar em seu favor, Ele vai guiar você. Mesmo com o seu trabalho, o Senhor estará à sua frente, é Ele quem vai conduzir a sua vida. Confie em Jesus. Porque do mesmo jeito que olhando para esse paralítico, e nós vimos o que Deus fez na vida dele, eu posso dizer para você que independente do que na sua vida esteja quebrado, porque na vida desse paralítico que estava quebrado era um membro dele. Eu digo para você que talvez tenha algum tipo de paralisia, não no seu corpo, mas às vezes na alma, no coração. Nosso Senhor sabe como consertar na sua vida aquilo que se estragou. Seu casamento, sua amizade, seu relacionamento. Nosso Senhor sabe como recuperar o que você perdeu. Às vezes você perdeu coisas importantes nesses últimos tempos. Às vezes o que você perdeu não foi nem coisas, foram pessoas. Deus sabe como recuperar o que você perdeu. Deus sabe como recuperar o seu tempo perdido, seus relacionamentos perdidos. Deus sabe como consertar aquilo que dentro de você se quebrou ou fora de você se quebrou. Apenas creia. Confie em Deus. Peça a ajuda dEle e levante a cabeça. Levanta a cabeça. Firma o pé. Firma o pé, aguenta firme. Márcio, então é uma questão de exercitar a nossa fé hoje, né? De voltar os nossos olhos não para as coisas do que nos acontecem simplesmente, o que estão acontecendo conosco, mas olhar para Deus, voltar os olhos para Deus, né? Foi isso que aconteceu, né? Parar de ficar olhando para aquilo que estava acontecendo, o que está acontecendo, e olhar e exercitar a nossa fé. Eu quero, nessa manhã, fazer esse exercício. Quero agradecer o Elias aqui, que com muita fé veio nos salvar nesse programa hoje. Novamente, né? Segunda vez que você vem, Elias. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus? Confiança plena no Senhor. Com essa canção você fazer essa experiência de olhar para o Senhor nesse momento. Deixe as preocupações, deixe tudo que está aí, os pensamentos, tudo isso que te aflige de lado. Feche os seus olhos nesse momento e imagine o Senhor diante de você, do jeito que você acha que é nosso Senhor. Imagine Ele agora diante de você e fite os seus olhos nele. Apenas nele, apenas olhe. Não diga nada, apenas olhe para o Senhor. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais.
Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Agora cante junto. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Agora faça a sua oração. Jesus está diante de você nesse momento, está olhando para você. Faça a sua oração sincera neste momento, aquilo que brotou no seu coração a partir dessa partilha. O que você quer pedir para Jesus? O que você quer colocar hoje, nesse momento, nas mãos de nosso Senhor? É uma preocupação? É um medo? É uma angústia? É uma falta de confiança que você tem, que você quer hoje abandonar essa falta de confiança? Pois aí está a resposta. O olhar de Jesus está a resposta para todas as suas perguntas. Sempre volte o seu olhar para Jesus. Nele está todas as respostas que você pode encontrar. Não busqueis a nada e a ninguém mais, só a Ele, só a Ele. Não busqueis a nada e a ninguém mais, só a Ele em primeiro lugar. Não busqueis a nada e a ninguém mais. Não busqueis a nada e a ninguém mais. Não busqueis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não adorareis, não adoreis. Não adoreis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não adorareis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não adorareis a nada e a ninguém mais. Não adorareis a nada e a ninguém mais. Não adorareis a nada e a ninguém mais, só a Ele. E é o próprio Senhor hoje que nessa manhã, com essa música, com a meditação da palavra, vem acalmar nosso coração, vem colocar calma onde tem muita agitação, vem também impulsionar a todos aqueles que estão parados, paralisados no pecado, paralisados na dor, na falta de perdão. Em que momento você se encontra da sua vida? Em que situação, que dia é hoje? Que dia é hoje para você? Que dia é esse? Agitado? Você se encontra muito agitado, preocupado? Você se encontra desanimado? Que olhar você tem dado às coisas? E que olhar você tem dado a Deus? Que confiança é essa? Nós podemos ir dizendo, dando a nossa resposta a Deus: Senhor, olha, são essas situações em que eu vivo, em que me encontro, mas quero fazer tudo o que estiver ao meu alcance para solucionar as coisas. Mas a força, a confiança, eu sei que não está somente na minha força. Quero colocar a minha confiança no Senhor. Olhos fixos em Deus. Avante, sem paralisia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor desperta muitos hoje para aqueles dons que estavam paralisados. Desde o início do programa, o Senhor está nos mostrando isso. Você que estava paralisado, e o Senhor agora te recorda dos seus dons, aquilo que você pode retomar. Você que era catequista, você que exercia sua função na igreja e agora com a igreja fechada, ficou paralisado.
Deus despertando você para seus dons. Quanto nós estamos aprendendo na escola como professores, online, realizando tantas coisas online. Parabéns para você que não paralisou. Está indo adiante, achando outros meios, encontrando outras formas para alcançar mais corações. Bendito seja, Senhor, porque o Senhor não nos quer paralisados na dor, no pecado, nas dificuldades. Nascemos para olhar para o alto. Nascemos para ser, neste mundo, sal, fermento. E obrigada porque é em Ti que nós vamos encontrar essa força necessária para dar respostas dentro de casa, nos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vocação, na nossa missão. Bendito seja, Senhor. Porque a força do ser humano, a sua determinação, quando se encontra com a força de Deus, ninguém segura mais. Ninguém segura. E eu quero agradecer a Deus porque Ele nos envia a graça do Espírito na medida certa para o dia de hoje, Val. Podemos enfrentar com coragem o dia de hoje. Amém. Podemos e devemos enfrentar com muita e muita coragem o dia de hoje. A resposta da oração, ela vem na medida da nossa fé, na medida daquilo que nós esperamos. E se for hoje, dia do Espere milagre, né? muitas coisas da parte de Deus e Ele há de conceder muitas coisas à sua vida, tá bom? Quero abraçar tantos que foram rezando com a gente. Muito obrigada pela presença, pela participação, muitos pedidos de oração que nós nos comprometemos ao longo do nosso dia. O Márcio começou a pregação falando para nós do que é uma vida de oração. Esta união constante com Deus. Então, ao longo da nossa vida de oração, com momentos privilegiados de parada para a Santa Missa, para o estudo e por aí vai, a gente coloca você em cada uma dessas intenções, tá bom? Então, obrigada por rezar com a gente também dessa forma. Vou aproveitar que a gente tem um tempinho, quero mostrar fotinhas, porque tem muitas chegando por aqui. Essa é a Catiane, ela é de Boa Nova, na Bahia. A Catiane está mandando um abraço para a pequena Mili, é a filha dela que está fazendo 10 anos hoje. Agora, ninguém precisa ter dúvida de que ela é sócia Kids há muito tempo. Cadê? Porque olha a quantidade de revistas que ela tem, de livros infantis. A mamãe ia partilhando aqui no e-mail que ela sempre adquire os materiais de evangelização infantis da Canção Nova. E ela, inclusive, está com a medalha das Duas Cruzes. Mas ela também está não só com a camiseta da medalha das Duas Cruzes, mas também com a medalha mesmo que a gente mostrou no início do programa. Vou apresentar para vocês mais membros da nossa família. Esse é o Afonso, a Soraya e a Yasmin. Olha só que família linda. Olha lá. Oh. Tia Baba, olha aí, Yasmin. Esse laço, por favor, que coisa linda. Beijo pra família. Os pais estão com a camiseta Medalha das Duas Cruzes, cinza mescla. E para bebezinho, porque a gente só tem essa versão, a branca, né? Fica mais clean para a criança também. E então a Yasmin, fofa de tudo, tá com a medalha, com a camiseta da Medalha das Duas Cruzes na versão infantil. Linda, linda, linda também. Todos esses materiais de evangelização estão disponíveis no loja.cançãonova.com. Tem muito mais. Teve gente que abriu na cama, abriu na sala os materiais de evangelização. Um beijo para todos vocês. Ao longo da semana eu vou me esforçando para mostrar, tá bom? Quero aproveitar para parabenizar os aniversariantes. Recebi muito recadinho, tanto aqui quanto no Instagram, dizendo que tem gente fazendo aniversário. A gente celebra com você o dom da sua vida. Parabéns. Receba também nosso carinho, nosso amor. A Kelly, eu achei bonitinho que ela disse assim: Val, tô torcendo para você ler meu e-mail. Ela é de Cuiabá e ela diz: hoje é aniversário do meu esposo. Ele é amigo e companheiro, é o Adelson. Está completando mais um ano de vida. Adelson, parabéns, feliz aniversário. E na sua pessoa a gente abraça a todos. E aí a gente vai aos testemunhos. A pessoa diz assim: bom dia, Val, por favor, não me identifique para as pessoas, mas eu gostaria de agradecer pela oração, pela pregação de hoje, porque o Senhor vem me curando todos os dias, mas hoje Ele me libertou do trauma da inferioridade, porque eu me achava feia e incapaz na minha profissão, pois sofri um trauma muito grande em meu último trabalho. Eu não queria mais nem trabalhar na área. Obrigada, Deus. Canção Nova e Sorrindo para a Vida.
resumir o meu testemunho, viu, Val? Porque se eu fosse escrever tudo que o Senhor tem feito na minha vida, não caberia nesses textos e passaria o resto do programa só falando de mim. Deus abençoe você, minha irmã, que a graça de Deus alcance mesmo a sua vida. Ela está saltitante, Marcos. Tá? Saltitante. Os tornozelos firmes. Ficaram Tornozelos firmes. Pode caminhar. Pode. Aí eu quero abraçar aqui a Maria Aparecida. Ela diz assim: sou sócia da Canção Nova há 2 anos, moro em Cubatão, tenho 47 anos. Sou casada e tenho um filho. Através da Canção Nova, do Sorrindo para a Vida, minha vida espiritual mudou, graças a Deus. Val, para mim isso é um grande testemunho. São muitas graças que eu consegui alcançar na minha vida, na minha família, a partir deste fortalecimento espiritual. Antes, eu não conseguia ouvir a voz de Deus dentro de mim. Mas hoje eu consigo, e isso é graças a vocês. Ele fala comigo, ele mostra. A leitura da Bíblia também mudou. Quase não lia mais a palavra de Deus. Hoje eu não consigo ficar sem ler e sem rezar. Graças às indicações, inclusive, né, ela citou a Bíblia no meu dia a dia, a palavra de Deus que a gente reza aqui, então ela está seguindo essas indicações. Ela diz assim: tudo na minha vida mudou. Já comprei os livros também do Márcio Mendes e quero dizer a vocês, eu sou uma obra linda também. Mas hoje sou esta obra linda e transformada graças a esta obra que é a Canção Nova. Deus abençoe, viu, Maria Aparecida? Um grande abraço. Eu sintetizei alguns testemunhos aqui, Márcio, vou contar para vocês, só para a gente ganhar tempo, e vou ler um específico a respeito da medalha das 2 cruzes. Mas todos os que eu vou citar aqui são relacionados. Várias pessoas enviaram testemunhos dizendo da cura a respeito da insônia, que não conseguia dormir. E graças a Deus hoje tem um sono tranquilo e em paz, graças à espiritualidade da medalha das 2 cruzes. Houve testemunhos, né? Chegaram testemunhos sobre acidentes de carro, inclusive uma pessoa que bateu num poste. Ela disse assim: Val, quem olhava pensava assim, morreu. Não sobrou nada. Não sobrou nada, mas eu estou aqui para dar este testemunho. Uma família que o carro capotou também, todos sobreviveram, todos estavam com a medalha das 2 cruzes. Uma pessoa de um livramento de um assalto. E vou contar uma pessoa a respeito de uma cobra também. A mãe dizia que ela estava na roça visitando a família dela num final de semana e uma cobra já estava para picar a filha dela e esse livramento também aconteceu. E eu vou testemunhar, vou ler aqui o testemunho de uma pessoa que também vive na roça. Ela diz assim: Val, pode contar este testemunho para que todos saibam que a espiritualidade da medalha das 2 cruzes, o poder da cruz de Cristo e a força da palavra de Deus salvou o meu pai. O nome dele é Célio Antônio Braga. O salvou da morte. Somos de Itabirito, Minas Gerais. Lá nós vivemos no sítio. Então a gente vive num lugar de muitos riscos e perigos. Mas Deus está sempre cuidando de nós. Ontem, por volta das 16 horas, meu pai Célio, que tem 63 anos, que trabalha na roça, sofreu um acidente muito grave com um animal. O cabresto de um burro agarrou no seu pé e ele foi arrastado por metros e metros sobre o asfalto e arremessado dentro de um córrego. Nossa. Ele teve 3 desmaios, no qual Val chegou a perder a cor. Meu tio fez os primeiros socorros, mas confesso que nós não tínhamos esperança. Mas para a honra e glória de nosso Senhor, meu pai só teve arranhões e está ótimo, não teve nenhuma vértebra quebrada, graças a Deus. Ele foi para um médico. O médico examinou e disse: nossa, o Senhor é forte. Aí ele tirou de dentro da camisa e mostrou: forte é o meu Deus, que me protege e me livra de todos os perigos. Foi Deus que me salvou e mostrou então a medalha para o médico. Nós choramos e rimos de alegria. Pensamos que seria a morte, pensamos que ficaria hospitalizado, paralítico, é claro, pensamos em tudo que há de pior. Mas estamos aqui para glorificar a Deus e dizer: o Senhor o salvou e o salvou da morte. Deus seja louvado. É engraçado, né? Porque o testemunho envolve a medalha, mas quem faz a experiência da graça de Deus não se confunde, sabe que é o Senhor. Então, quando o médico diz: o Senhor é forte, ele tira a medalhinha e mostra, mas qual é a frase? Forte é o meu Deus. Não é forte, é a medalha. Né?
Forte é o meu Deus, forte é o Senhor. A medalhinha, gente, é um sinal para nós e para Deus. É um sinal sagrado que nos desperta para Deus e desperta algo de Deus em nós. É uma oração com a qual nós nos vestimos. A gente não se veste com uma roupa, o que nos impede de nos vestirmos com uma oração? Crux sacra sit mic lux, non draco sit mic dux, va diretro satana, num consuado mic vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. E você está vendo aqui, olha, numa das faces, a cruz de Cristo, acompanhada desta oração que nós acabamos de fazer. Mas do outro lado, veja também aqui, ó. Você tem a palavra de Deus. Deixa eu ajeitar para a luz ficar boa. Ó, vai focar. Opa. Aí. Você tem a palavra de Deus. Em volta da cruz. O Salmo 90 em volta da cruz. Por isso a medalha das duas cruzes. Onde diz, porque você se uniu a mim, diz o Senhor, eu o livrarei e o protegerei. É palavra de Deus, foi retirado do Salmo 90. Então, quando nós trazemos essa medalhinha sobre nós, o que nós estamos trazendo? A palavra de Deus, o sinal sagrado da Santa Cruz e uma oração de libertação e proteção. Porque forte é o nosso Deus. Forte é o nosso Deus, que realiza maravilhas. A Lidiana Brasioli, ela fala assim, gente, que benção essa pregação hoje, Márcio. Tinha que ser vista pelo mundo todo. Vamos divulgar, Lídia. Pode aí colocar aí no Play Canção Nova. Daqui a pouco está disponível para você pode divulgar. Ela fala assim, Deus seja louvado. Obrigado, Márcia, Paula, Val. Mas quero agradecer a providência de Deus que providenciou o Elias, viu, Elias? Que música maravilhosa. Me emocionei muito, senti a cura e a libertação de uma tristeza que tomava conta de mim desde ontem, sem explicação. Deus seja louvado por esse programa, pela Canção Nova e por vocês. É tão gostoso quando aqui no Sorrindo para a Vida a gente tem músicas assim, como essa que você trouxe, porque é mais do que uma música, é uma oração. Oração. Leva a gente a rezar, leva a gente a adorar o Senhor, que aconteça muito mais vezes. Muito obrigado, Elias. Deus abençoe. O Elias é a nossa voz da madrugada na Rádio Canção Nova, né? Isso. E hoje teve, assim, os horários dos músicos, né? E o pessoal se confundiu e a gente pediu o socorro aqui do Elias e ele veio. Obrigada mesmo, de coração. E eu queria indicar, Márcio, algumas coisas. Como a gente tem feito algumas indicações, essa semana o Davi, Departamento de Audiovisuais, a nossa loja, ela preparou uma ação Sua Casa em Oração. Sua Casa em Oração. Tinha uma amiga aqui amiga porque acompanha o Sorrindo para a Vida, a gente não conhece. Ela falou que são 100 dias dentro de casa e são 100 dias acompanhando o Sorrindo para a Vida. Vou achar ela aqui no Instagram, acabou de mandar a mensagem. A gente sabe que tem muita gente nova acompanhando a Canção Nova. E a Canção Nova, ela sempre, nos seus produtos de evangelização, o que a gente oferece? Um jeito de aproximar você com Deus, né? É isso que a Canção Nova oferece nos seus materiais. Então, os livros são de evangelização, de cura, na restauração de cura interior, né? O Márcio indicou no início do programa o livro do Monsenhor Jonas, falando sobre a Eucaristia. E uma das ações também são os materiais de casa. Então, sou dona de casa, sou mãe de família, quero indicar os panos de prato hoje, Márcio. Olha só. Essa linha que foi feita com tanto carinho, foi o Márcio que desenhou, viu, gente? Quero até dar parabéns aqui para ele. Um dos panos de prato, estou mostrando aqui na TV, para quem está pelo rádio, tem uma frase, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Tá dobrado, eu vou até abrir melhor, olha aqui, ó, para você ver o tamanho dele, fica até mais bonito. Não sei porque que eu dobrei, Márcio. Está aqui. Se puder abrir, olha os abrir detalhes. a imagem vai dar para mostrar gente, os detalhes. Para a gente ver. Coloquei lá no meu fogão e uso também no dia a dia. Porque o que é legal ali, Paula, porque toda a família vê. Agora, veja que boa direção para a nossa família. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos.
Talvez uma frase que, se você dissesse, alguns não gostariam muito de parar para escutar, mas ali diante dos olhos haverá circunstâncias em que essa frase vai ser a resposta de Deus para a sua família. Às vezes, quando a pessoa está precisando que as coisas deslanchem e não tem sucesso no que faz, e de repente consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Qual é a ideia? É vender pano de prato? A minha não. Não é mesmo. Me desculpe, mas esse não é o meu objetivo. Não é o caso, né? Qual é a ideia? Colocar diante dos nossos uma palavra capaz de transformar a vida deles? Essa é a minha ideia. Esse é o meu objetivo. E tem outros, viu, Márcio? Então a gente tem que colocar essas coisas, como diz a palavra de Deus, que é preciso inculcar o que é de Deus nos lugares onde todos frequentam, Paula. E quem é que não frequenta a cozinha da casa? E tem gente que anda frequentando até demais, né? Nesse tempo? É bom demais ficar na cozinha. E não tem só esse, não. São um para cada dia da semana, tá? Não tem nem o dia anotado, mas são 7 panos de prato, cada um com uma frase. E por que eu trouxe isso, Márcio? Porque estamos com 35% de desconto nessa linha casa da Canção Nova. Não tem só pano de prato, tem avental, tem outros itens, né? E onde eu acho, Paula? Acesse aí, loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. No seu smartphone, no computador, você consegue verificar ali, tem garrafa, tem toalha de mesa. E todos esses materiais adquiridos, eles ajudam a manter a Canção Nova, gente. Vale a pena manter essa obra de Deus. A Canção Nova, ela é sustentada de dia para dia, Valdênia, pela providência divina, que se manifesta através das mãos e do coração dos nossos espectadores, dos nossos sócios evangelizadores. Ontem eu dizia aqui, eu quero repetir, a Canção Nova não tem patrocinadores comerciais, a Canção Nova não é mantida por nenhum órgão, não é? Então, se alguém, por exemplo, tem uma dúvida, mas não tem, por exemplo, um patrocínio do governo? Não, não tem. Ele não tem patrocínio de um grande empresário? Não tem. A Canção Nova não tem. E não solicitou, não fez o pedido? Não, não fez. Nós temos há 40 anos, mais de 40 anos. A TV tem 30, mas a rádio já tem 40. Há mais de 40 anos, nós temos aprendido de Deus que a Canção Nova deve avançar dia após dia com esse povo lindo que o Espírito Santo vai unindo na Canção Nova, não é? Vai unindo. Vocês são fechados a apoios, apoio cultural, essas coisas? Não, nós não somos fechados. Mas nós não colocamos nisso a nossa esperança nem a nossa segurança. Se quiserem dar qualquer tipo de ajuda, como você que acompanha ajuda, é bem-vindo. Essa Canção Nova, ela não se baseia nisso. Então, por isso, de dia para dia, nós prestamos aqui contas, mostramos para você o quanto avançamos e mostramos também que precisamos da ajuda dos irmãos. Como é que a gente foi hoje, Val? Graças a Deus, nós queremos agradecer ao nosso Senhor, porque nós alcançamos 35% no projeto Dai-me Almas, faltam então 65%. Temos a meta diária, porque o Márcio falou, né? Dia após dia, então a nossa meta é 4,3%. E temos aí 15 dias de movimentação bancária. Quero convocar todos da família Canção Nova. Eu tenho achado tão bonito. Márcio, eu esqueci de partilhar com você, mas eu printei, guardei para mim. E eu gosto de proclamar os feitos do Senhor. Ontem à noite, contando os testemunhos lá no meu quarto para as meninas de casa, eu disse assim: nós recebemos a doação, uma transferência no valor de R$1,10. 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 Porque nós temos dito a você, o importante não é o valor, é aquilo que você pode ajudar. Uma família que disse assim: Val, eu tinha R$14 na conta. Mas eu falei assim, eu vou mandar 11 para a Canção Nova e 3 eu vou deixar aqui para não fechar, vou receber meu salário, então eu já quero oferecer à Canção Nova esta oferta. É aquilo que você pode, mas nós estamos contando com todo mundo nesse mês de junho. Então, atenção, novo sócio, a Paula ia mostrar o boleto, tem carnê aí. Mostrei boleto, mostrou eu gosto boleto? de mostrar esse aqui, que eu acho uma simpatia, o Monsenhor Jonas, com essa figurinha aqui, ó, ele aqui, ó, sorrindo, chamando sócio, querido sócio.
Ser Canção Nova é bom bom demais. demais. E é bom demais mesmo. Eu quero agradecer. É gratidão mesmo. Você acredita que de ontem para hoje, nós crescemos 8,3%? Nossa, que bênção. Não Graças fiz, a Deus. Não fiz a conta. Nós deixa eu ver. crescemos de ontem Foi. para hoje 8,3%. Que bom. Sabe por que nós contamos aqui com alegria? Para agradecer você. Esses 8,3% foi você, meu querido, foi você, minha irmã, ajudando essa obra. A Canção Nova não para, porque a Canção Nova tem Deus, mas a Canção Nova tem um povo de fé, um povo corajoso, um povo generoso, Muito que linda. caminha com ela. Ô, Um Marcos. povo do qual você faz parte. Você acredita que de ontem para hoje nós alcançamos mais de quase 300 novos sócios? Olha aí, a família, não estou falando, Família que cresce. família crescendo. Desses tem 66 São boas fofurices. notícias. Quantas? 66 sócios Gente, kids. Fofurice. 66 sócios kids. Que Fofuri- bom. Fofurice Coisa boa. é esse povo que vai receber essa revistinha aqui, ó. É, olha Eu gosto, só. sabe por quê? Porque generosidade se ensina. E é importante a pequenininho. gente ensinar desde pequeno a nossa família, para as nossas crianças, a partilhar o que tem com aquilo que acredita, com aquilo que é bom. Tá certo? Então, parabéns aí aos pais, às mães, aos tios, aos avós, que vão envolvendo as suas crianças para ensinar também que a partilha é uma bênção. É uma bênção. Deus abençoe, Márcio. Você... Amém a todos nós. Obrigada. Deus, bastante força para você nesse dia. Vamos com coragem para esse junho, esse mês de junho, a gente celebrar o 100%, né? Oh, vamos celebrar. Faltou muito tão pouco. pouquinho. Ah, pelo mais. amor de Deus. Não, em junho a gente consegue sim. Valeu, Val. Até amanhã, se Deus quiser, família. Elias, valeu, meu irmão. Deus te Valeu. abençoe. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deixa um beijão pros meus pais que fizeram 40 anos esse domingo de matrimônio. Ah, beijo Beijão, pra eles. Elias e Mauro. Vamos lá, o impossível ele já realizou. O impossível ele já realizou. O impossível ele já realizou. O impossível, sim, o impossível